Conseguiu colocar? Diaconisa. Amém? Vamos lá. Aleluia, glórias a Deus. Então, o tema desta noite é: o zelo pela nova aliança traz, diga, abundância. A abundância. Então, amado, presta atenção. O zelo, o cuidado, o respeito, o entendimento, o amor pela nova aliança, pela graça de Deus, pelo novo pacto, este cuidado, este zelo traz abundância, e abundância em todas as áreas da nossa vida. Diz 1 Reis 19:14, e ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Amado, feche os seus olhos agora. Vamos orar, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor bondoso, nós te louvamos, Senhor Jesus, Tu que és o princípio e o fim, Tu que és o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus. Nós te agradecemos por esta noite bendita, por esta palavra que vai nos fazer trazer à memória, Jesus, que nós devemos ter zelo pela graça de Deus, zelo pelo novo pacto. Nós devemos ter este cuidado, cuidar de nós, cuidar da doutrina, para não nos deixarmos, Senhor, enveredar por outros caminhos, Senhor, para não nos deixarmos ouvir vozes enganadoras, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais este ensino, por mais esta palavra, que vai alegrar o nosso coração, que vai nos trazer conhecimento. Em nome de Jesus, eu já declaro que o nosso coração está preparado para receber e vai frutificar. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos, Senhor. Amém. Diga amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos lá então, igreja bendita, povo santo, eleitos e vitoriosos do Senhor. Olha, amados, um momento difícil na vida do profeta Elias. Talvez alguém aqui esteja vivendo um momento difícil. Talvez alguém esteja vivendo um momento em que está sendo perseguido, está se sentindo abandonado ou fragilizado, fraco na sua carne. E quem sabe essa pessoa está dizendo: olha, mas eu tenho sido zeloso, eu tenho sido zelosa pelo Senhor, eu tenho guardado, né, a palavra. Amado, creia que haverá uma mudança. Diga, haverá uma mudança. Haverá recompensa. Diga, recompensa. Haverá retribuição, galardão em vida. Amado, tem que ser em vida, porque na eternidade nós sabemos que vamos receber. Então, ainda que alguém esteja contra você, ainda, amado, que alguém tenha te ameaçado ou queira ver você longe, distante, não importa. O Senhor vai honrar o seu zelo. O Senhor vai honrar o seu cuidado, o seu amor pela graça de Deus. Amém? Então, amados, há um fato importante. Deus não age e nem se move se não for através de aliança. Você entende isso, amado? E nós temos aprendido que quando Deus, que Deus, quando Ele faz um voto, quando Ele faz um acordo, quando Ele estabelece regras, biblicamente se chama aliança. Diga, aliança. E Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, com Abraão. Deus sempre se moveu através de, diga, aliança. Aliança. Ou seja, amados, Deus estabelece um acordo, Deus faz um voto e chama o seu povo ao cumprimento desse voto. E uma vez cumpridas as regras estabelecidas no acordo, Deus sempre manifesta provisão, diga provisão. E abundância. Abundância em que áreas, amado? Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, nós estamos, amados, desde a virada do ano, trazendo no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios, a palavra profética.
Salmo 65:11 diz, está no telão? Salmo 65:11, não, abra aí na sua Bíblia, amado, por favor. Salmo 65:11, né, a nossa palavra: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Então eu quero te lembrar, amado, que a bondade de Deus, a fartura, a abundância só serão manifestadas na vida daqueles que têm zelo pela palavra. Diga zelo. Cuidado com este acordo que foi estabelecido entre Deus e nós, amados. A Bíblia diz, olha, 1 Timóteo 4,16, está aí? Diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, nós temos que cuidar de nós temos que cuidar das doutrinas, mas nós temos que continuar nestes deveres. Não é, hoje eu cuidei de mim, mas não cuidei da doutrina. Não, amado. Então, não é qualquer pessoa, de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, misturando graça com lei, um pouquinho do mundo, um pouquinho de graça, vai viver a bondade e a fartura de Deus. Não se iluda, não podemos ser iludidos, amado. Os que vão colher fartamente são os que estão plantando corretamente. Você está plantando corretamente? Amado, você vai colher fartamente. Quem vai colher fartamente são os que estão fazendo da sua vida uma vida zelosa. Pelo pacto da graça de Deus. Então, amados, nós temos visto, e isso é histórico, que o povo do Senhor sempre tem deixado de lado, em algum momento, as alianças estabelecidas por Deus. Amado, a gente às vezes olha para uma pessoa, ela está indo bem, ela está plantando, ela está colhendo, ela está vivendo a graça, né? Ela está indo em perfeita vitória. De repente, vem a soberba, vem a altivez, vem uma voz estranha, porque ela não cuidou da doutrina. E o que acontece? Ela deixa a aliança com Deus, amados. Ela deixa. Então, Deus levantou Elias, e o que o profeta disse? Ele disse: olha, eu tenho sido em extremo zeloso. Por que ele disse isso, amados? Porque os filhos de Deus deixaram a aliança com o Senhor. Então, Deus estabelece as normas para que Ele se manifeste. Mas ao longo da história, amados, desde o povo judeu, a igreja naquele tempo, ainda representada por esse povo, sempre tem abandonado a aliança com Deus. Às vezes por interesses próprios, vamos pensar. Às vezes por vanglória, só que é glória própria, né? Às vezes por uma mente que foi corrompida. Por quê? Porque não cuidou da doutrina, não cuidou de si mesmo, não buscou a vontade de Deus. E amados, infelizmente nós temos visto isso. Esse ano, muitas pessoas saíram das nossas igrejas. Nos últimos meses mesmo, eu e o bispo ficamos, estarrecidos com algumas pessoas que nós considerávamos. Ah, bispo, você não considera? Mas claro, amados, são pessoas amadas, são pessoas queridas, mas se perderam por vozes estranhas, deixaram de cuidar da doutrina e estão na lei, amados. Tremam os céus, pessoas que estão anos, que nasceram na graça, ou que estão anos na graça de Deus, agora estão na lei. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, amados, as más conversações corrompem ou não corrompem os bons costumes? Corrompem, amados. Se a gente tem medo de desagradar alguém e a gente aceita o que a pessoa fala, amado, a gente vai ser corrompido. Porque a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Se vem alguém com uma palavra contrária ao que diz a Bíblia, que diz a graça de Deus, e eu fico, é verdade, né, irmão? E eu quero ficar agradando o irmão, vai chegar uma hora que eu estarei corrompido. As más
conversações corrompem. Então, quando eu fico dando ouvidos às conversas fiadas, às fofocas, quando eu dou ouvidos a uma pessoa que não tem testemunho, a uma pessoa que saiu da igreja, a uma pessoa que não dá frutos, eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando da doutrina, eu não estou sendo zelosa pela graça de Deus. Amados, nós temos que entender isso. Então você precisa ter zelo por este pacto, amado. Você precisa amar a graça de Deus. Você precisa estar cuidando da palavra predestinada de sabedoria. Nós precisamos estar firmados, amado. Não importa quem é que vem. Se é uma pessoa que nós amamos muito, que vem com blá 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 no nosso ouvido, amado, se aparta. A Bíblia diz: fuja. Então você precisa ter uma vida totalmente em graça, porque é isso que honra a Deus, amado. É isso que Deus quer, que você honre a aliança que Ele fez com você, o contrato que Ele tem com você, o compromisso que Ele tem com você, porque Deus só tem compromisso, o bispo fala aqui, com quem tem compromisso com Ele. Deus estabeleceu uma aliança. Jesus pagou o preço para que você apenas creia. Você crê? Diga: eu creio. Então não precisamos, amados, viver de sacrifícios. Não precisamos. Então, amado, não é possível viver de qualquer jeito na graça. Não é possível. Na lei todo mundo faz o que quer e o que não quer, e depois aplaca a sua consciência pesada com o jejum, com o sacrifício. Todo mundo na lei leva a vida que quer, uma vida de aparência, uma vida de máscaras. Você sabe por que algumas pessoas saíram da nossa igreja? Porque aqui nós conhecemos as pessoas, a graça de Deus faz as máscaras caírem. Algumas pessoas saíram daqui, mas por quê? Porque elas não poderiam nos enganar. Assim, a mim não, né, ao bispo, mas a Deus. Então a pessoa fica com uma consciência tão pesada, porque é só pela graça, é por fé, que ela fala: opa, vou para a lei, porque na lei eu pago um jejumzinho ali, faço um sacrifíciozinho, ninguém sabe, vou para uma igreja bem grande que ninguém vai saber da minha vida. É por isso, amados. Então, amados, a graça não dependeu da sua carne nem da minha. Nós cantamos aqui: graça é um favor imerecido. Então a graça não dependeu do seu sacrifício nem do meu. Foi Jesus, o Cordeiro perfeito, que no seu lugar, no meu lugar, carregou aquela cruz. Ele foi humilhado, ele foi pisado, e pelas suas pisaduras, amados, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Nós fomos libertos do império das trevas. Ele nos deu vida eterna, ele nos deu provisão, saúde, uma herança, amados, com mais de 7.000 promessas. Esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E tem gente que acha que está vivendo a graça porque vem de vez em quando num culto da Igreja da Graça. Vira um culto da igreja que vive de vez em quando, só os domingos, a pessoa domingueira vem só no dia da ceia. Não é viver em graça, não é ter zelo pela graça. Então eu estou aqui hoje encorajando você a entrar de corpo, alma e espírito, com todo o seu ser, neste acordo chamado a graça de Deus. Porque tem muita gente brincando de graça. Estou te encorajando, amado, a zelar, honrar, lutar, defender esta palavra, honrar este pacto, amado, porque aqueles que honrarem a Deus serão honrados por Ele. Mas aqueles que não honrarem, amado, não terão essa promessa manifestada. Então nós temos que honrar a graça, porque, amado, nós estamos cercados de pessoas do mundo, pessoas da lei, que querem imputar em nós coisas de lá, da lei, coisas do mundo, e nós não podemos aceitar, amados. Olha, doa a quem doer. Eu prefiro agradar a Deus, não ao homem. Então ouça, amados, se você quer ver a bondade de Deus, se você quer colher fartamente, tem que haver zelo. Diga zelo. Porque o zelo pelo novo pacto é que vai trazer a abundância do Senhor
vezes dê graças a Deus porque você tem uma visão clara, você tem essa revelação, você está entendendo a graça de Deus, você não está misturando graça com lei. Dê glórias a Deus por isso, amado. Porque olha, tem pessoas que não entenderam nada. Nós fomos chamados para sermos zelosos em extremo com a aliança que Deus estabeleceu. E Hebreus 8,6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então não é inferior, não é igual. Superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, qual é a primeira aliança? A lei. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, então nada. Quer dizer que a Bíblia está afirmando aqui que a lei teve defeitos. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Nós temos que trazer à memória isso, amado. Sempre. Cristo é o Cordeiro perfeito. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e estabeleceu uma nova aliança. Diga, nova aliança. Diga assim, olha, superior à antiga. Superior. Então pense, amado. Por que nós, nesta dispensação, não podemos mais voltar à velha aliança? Por que nós não podemos mais voltar à lei de Moisés? Hebreus 10:1 diz. Por que nós não podemos? Vamos ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das... Mas acho que as pessoas não leem a Bíblia, né? Porque olha, está dizendo aqui, ó. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Versículo 2: Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então, no antigo pacto, na antiga aliança, ano após ano era preciso repetir o que? O sacrifício. Mas aí vem Cristo e toma sobre si o castigo e o pecado, amado, e Ele cumpre a lei, definitivamente nos dá eterna redenção. Diga, eterna redenção. Então a lei nunca serviu, a lei nunca aperfeiçoou, a lei nunca regenerou, nunca justificou, nunca perdoou. Então nós temos um novo pacto e nós devemos ser zelosos com ele, irmãos. Elias, ele tinha um zelo tremendo pela aliança com Deus. E esse zelo do profeta hoje, nesse novo pacto, se chama aliança. Diga aliança. Aliança entre o apostolado e o povo de Deus. Então nós precisamos ser zelosos. Olha para quem está do seu lado, você precisa ser zeloso, meu irmão, minha irmã. Precisamos ser zelosos. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos amar e defender a graça de Deus. E viver a graça de Deus, amado. Então, se alguém vier falar alguma coisa com você, amado, você já fala: opa, se você não vai falar da graça, não quero ouvir ler. Seja zeloso, amado. Cuida de ti, cuida da doutrina. 1 Reis 19:18 diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Então Elias, naquele momento, ele estava pensando que ele era o único, que era o único que tinha sobrado ali. Ele disse: fiquei só eu. Viraram as costas para Deus. Ele disse: estão profanando essa aliança, não estão cumprindo o acordo. Ele achava que tinha ficado só, amados, mas Deus tinha mais 7.000 que não se dobraram a Baal. E quando Deus diz que
nessa aliança Ele vai nos dar capacidade e a força para nós adquirirmos riquezas, é porque isso está inserido nesta aliança. Digo, isso está na graça de Deus. Está na graça de Deus. E Deus cumpre. Quando Deus diz, quando Deus diz que pelas chagas nós fomos sarados, o que é que você entende, amado? Que pelas chagas fomos sarados, amado. Não precisamos fazer sacrifício nenhum, não precisamos fazer barganhas. Por quê? Porque isso faz parte da aliança. Então vai acontecer. Então recebe, amado, agora a cura divina na sua vida. Em nome de Jesus, lança essa palavra agora, em nome de Jesus, na vida de alguém que você sabe que precisa, amado. Diga, em nome de Jesus, está curada essa pessoa. Diga. E nós, amados, para a glória do Senhor, nós conhecemos a verdadeira graça. Esta igreja, este ministério não se dobra a Baal, amado. Não ouve vozes estranhas. Não se dobra ao mundo. Não se dobra a nenhum sistema religioso. Não se contamina com as mentiras frágeis da lei ou as mentiras do mundo. E nós entendemos, amados, que os eleitos de Deus têm ouvidos para ouvir a verdade. Porque é a verdade que cura, é a verdade que liberta. Quem é a verdade, amado? Jesus, a palavra. A verdade que restaura, né? Que faz um homem bom, um homem ser um marido bom, um homem bom ser uma mulher, né? Uma mulher ser uma mulher boa, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom profissional, um bom filho. É a palavra, Jesus na nossa vida. Então, a hipocrisia do mundo não faz isso, amados, nem os sistemas religiosos. Você vê quando uma pessoa está num sistema religioso, ela não tem mudança de vida. Basta nós olharmos para aquelas pessoas que sistematicamente faz parte de uma religião. Mas nós não podemos estar ligados com Deus sistematicamente, religiosamente, porque isso não traz mudança. A graça de Deus traz mudança. Romanos 10:1 diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, amados, há pessoas na lei que têm zelo por Deus, que amam a Deus, que querem as coisas certas na casa de Deus, têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Não tem, amados. Versículo 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, ó lá, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Quantos mandamentos tem a lei, amados? 613 mandamentos. Você pode tentar, nenhum homem consegue cumprir. O homem conseguiu 612, não consegue. Caiu no 613, não consegue. Vai cair, ele vai no 1, 2, no 20, no 30, chega lá no 40, acabou, já caiu. Não tem como. O apóstolo Paulo diz que há pessoas que têm zelo, mas é um zelo carnal. É um zelo sem entendimento. Amado, se perguntar para essas pessoas que são zelosas, sem entendimento, se perguntar para elas assim: olha, você é salva para sempre, né? Você não vai perder a salvação. Não, eu vou perder a salvação. A pessoa não entende. Ela tem zelo, mas não tem entendimento. Se perguntar para essas pessoas: olha, por quem Jesus morreu? Por toda a humanidade. Jesus é bom, né? Deus não é injusto. Não, amados. Jesus não morreu por todos. Elas têm zelo, mas não têm entendimento, né? Se perguntar por que Jesus morreu, amada, a pessoa não vai saber responder. Por que Jesus morreu? Para nos salvar, amada. Para nos salvar, né? Nós estivemos aqui no culto de domingo entendendo que Jesus nasceu com um propósito para quê? Para nos salvar. Então, se a pessoa viver na velha aliança,
se viver tudo que essa aliança estabeleceu, são os 613 mandamentos, amados, abluções, dias de festas, luas, proibições, né, sobre come isso, não come aquilo, come nesse horário, guarda o sábado, batiza, passa nas águas, faz o jeito. Amado, é muito, tudo isso é sombra, mas não é realidade. Ora, amado, por que na nossa igreja nós não ungimos com óleo? Você sabe responder? Se alguma pessoa perguntar, nós temos que saber responder, amados. Por que nós não ungimos com óleo? Que a pessoa fala, leva esse olhinho aqui para a sua casa, unge lá a sua porta, unge lá o seu travesseiro, unge lá não sei o que. Amados, o óleo no velho pacto era o símbolo do Espírito Santo. E eu te pergunto, o Espírito Santo está em você? Sim. Está. Ele sai de você? Não. Então nós não precisamos do óleo. Não precisamos, amar, porque nós vivemos de símbolo. Nós temos o Espírito Santo em nós. E ele não sai. Ele fez morada. Então, se temos o Espírito Santo, para que ungir com óleo? Não, hoje eu estava vendo, passando pelo Instagram e vendo, né, eu sigo um pastor lá muito firme, muito temente a Deus, é da lei, mas é muito temente a Deus, eu acompanho para ver como que estão as coisas aí. E ele falou que tem pessoas que ungem objetos. Pega o óleo, vai lá, unge o objeto. Amados, nós não precisamos disso, não. Quando a Bíblia diz, onde nós colocarmos as nossas mãos, vai prosperar, vai abundar. Então, amado, quando você pegar nas suas mãos, amém, já vai estar abençoado, amado, porque você é um abençoado. Amém. Então, o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Jesus se fez sacrifício. Jesus cumpriu a lei, amado, porque ele não tinha pecado em sua carne. Amém. E por que Jesus fez tudo isso? Para que nós recebêssemos a salvação eterna. Para que nós fôssemos seguros, para que fôssemos totalmente e irrevogavelmente dele, amado, para sempre. Então diga assim, eu sou de Jesus para sempre. E nós fomos cortados pela verdade da graça de Deus, a graça genuína. Então nós não podemos mais voltar para a lei, amado, porque nós conhecemos a verdade. Pelo amor de Deus, você conhece alguém que foi para a lei? Amados, é complicado. Às vezes são pessoas que nós amamos, mas não tem como ter conversa com pessoas assim, porque são pessoas que realmente vivem uma vida muito complicada. Não conseguem enxergar a plenitude, a magnitude do que é a graça de Deus. Esta igreja, mas não pactua com mentira, com adultério, com roubo, com nada do que é injusto ou imoral. Por quê? Porque nós temos a conduta da graça de Deus. Aqui não tem mentirinha nem mentirona. Na graça de Deus não existe isso, mano. Aí fora, na lei, mas olha, eu só contei uma mentirinha para o bem. Mas não existe mentirinha para o bem. Desculpa, mas assim, as pessoas estão equivocadas. Mentirinhas para o bem. Não, é que eu contei uma mentirinha, é para a pessoa não ficar magoada. Mas quando ela descobrir a verdade, vai ser pior. Não existe mentirinha para o bem. Então nós temos zelo, cuidado, amor, com entendimento pela graça de Deus, amados. Esse pacto ao qual nós fomos inseridos. Nós temos um chamado santo. Diga, eu tenho um chamado santo. Nós temos um chamado para a última reforma protestante, amados. Mas isso começa com amor. Diga, amor. Zelo pelo ministério, pela graça de Deus, amados. Zelo pela liderança, amor pela liderança. Zelo e amor pelas pessoas que Deus usou para trazer a graça à sua vida, à nossa vida. Isso é um cuidado, amado. Isso é amor pela forma que Deus estabeleceu. Da vida justa que Ele na cruz do Calvário imputou a nós por graça, favor e merecido. Então nós temos que ter zelo, amados. Quantas vezes nós vemos pessoas aí, esses dias mesmo, pessoas falando mal do nosso apóstolo. Está lá, fazendo parte do ministério e está falando mal do apóstolo. Amados, pelo amor de Deus. A pessoa pelo menos
né, limpamos a feridinha, porque a pessoa quando vem para a graça, ela vem cheia de feridas, cheia de dor. E ela é curada dentro da igreja, na graça do Senhor. Então nós temos que ter zelo, temos que ter amor pelos nossos líderes. Temos que orar pelos nossos líderes, amados. A graça de Deus é um pacto eterno. E quem viver por esta aliança, zelar por esta aliança, primar por esta aliança, amar esta aliança, será retribuído por Deus. Será abundantemente retribuído. Terá sim fartas colheitas na vida, terá sim abundância em todas as áreas. Então nós precisamos entender, amados, que há caminhos que ao homem parece direitos, parece caminho de luz, parece um caminho certo, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, o que é um caminho direito? É viver a revelação da graça do Senhor, é viver o novo pacto, amados. Vamos ler Êxodo 7, 10 a 12. Olha essa passagem. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais e se tornou em serpente. Versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Mas veja o que diz o versículo 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas, sempre tiver um mas, amado, você fica atento, porque é algo que vem de Deus. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então o que significa isso, amados? Deus fez um sinal sobrenatural e o diabo logo veio e os imitou. Amado, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas lá fora, que estão envolvidas, sei lá com o quê, elas falam, mas o lugar aqui também curou. Amado, o diabo também cura, mas depois ele vai pedir a tua alma em troca. Depois a doença vem muito pior, porque é só na hora para te ganhar. Então, olha, Deus fez um sinal sobrenatural, o diabo veio e imitou. Mas há uma verdade aqui, amados, que a verdade de Deus devora as mentiras do diabo, amado. Tudo que está em oculto virá à luz, vai ser revelado em tempo oportuno para ser devorado. Todas as mentiras, todas as imitações, todos os falsos profetas serão devorados pelo poder de Deus, amado. Diga glórias a Deus por isso. E onde está a verdade de Deus? A verdade de Deus está estabelecida na sua aliança. Amado, Deus tem uma aliança conosco. Você quer viver essa aliança absoluta? Diga sim, amém. Tenha zelo pela graça e você será totalmente liberto, amado. Liberto de prisões, liberto de sentimentos. Sabe que às vezes, amado, os sentimentos nos aprisionam e nós não conseguimos nos desvencilhar de pessoas por causa dos sentimentos? Às vezes a gente não consegue. Às vezes, amado, a gente tem que entender que se nós somos zelosos pela graça de Deus, até isso que às vezes a gente não consegue, ministra, mas eu amo tanto aquela pessoa, mas aquela pessoa não é para estar na sua convivência, amado, porque aquela pessoa não traz nada de bom para você. Então nós temos que ser libertos sim de algumas pessoas, libertos de alguns sentimentos, libertos de prisões, porque às vezes, amado, estar amarrado a pessoas erradas são prisões. É aquela bola de ferro enorme que parece que fica ali no nosso pé. Nós temos que ser libertos de pensamentos errados, de pensamentos enganosos, de regras, de doutrinas de homens, amados. Sabe pensamentos que às vezes a gente veio, esses pensamentos desde criança, lá dos nossos pais, dos nossos avós. Amados, nós precisamos às vezes desvencilhar disso.
Romanos 11,6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, amado, você acredita que há um pacto superior? Ou então, não é graça, nós vamos voltar ao Antigo Testamento e começar a praticar as obras da lei. Só que a Bíblia diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Romanos 11,7 diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Quer dizer que Deus dá para os eleitos o quê? Olhos iluminados. E para os que não são da salvação, para os que se dobram a Baal, Deus dá o espírito de entorpecimento, amados, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Não sei se você já teve essa experiência que você fala para uma pessoa de Deus e a pessoa nunca ouve, nunca vê nada. Não, mas não é. Espírito de entorpecimento. Romanos 11,9. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Vamos até o versículo 13, tá? Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Eu glorifico o meu ministério, amado. Glorifique o seu chamado, glorifique o ministério ao qual você pertence, amado. Glorifique, amado, a Deus pelo projeto vivo que nós temos. Glórias a Deus. Versículo 25 de Romanos 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quer dizer, amado, que a oportunidade que Deus nos deu de conhecer o novo pacto veio mesmo sem sermos parte da nação eleita, amados. Isso é um privilégio, isso é uma dádiva, isso é uma dádiva. Pensa a oportunidade que Deus nos deu. Nós não temos sangue israelita, amados. Se os judeus tivessem recebido Jesus, nós não teríamos chance alguma. Deus está procurando as suas ovelhas que não eram do aprisco dos judeus, e Ele está trazendo para a igreja. A ovelha, quando ouve, ela não está entorpecida, ela não é cega. Quando é ovelha, amada, ela crê no Senhor da aliança. Esse é o povo da Cristo vivo, mas nós somos ovelhas de Cristo. Então haverá um momento da plenitude dos gentios. Jesus não voltará, amados, sem que todos os gentios ouçam, e os que são para a salvação o reconheçam como o bom pastor e o recebam como Salvador. João 10:26 diz: mas vós não credes, por quê? Porque não sois as minhas ovelhas. Então, quem não crê não é ovelha, é filho da perdição. Versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amado, alguém pode te arrancar da mão do Pai? Não, não pode. Você é maior do que tudo, amado. Foi o Pai quem lhe deu para a salvação. Você é um predestinado. Diga: eu sou predestinado. Você tem o Deus que estabeleceu as normas da sua vida. Você foi escolhido. Ela diga: eu fui escolhido.
da nova aliança, da graça de Deus, e nesses mistérios estão revelados a prosperidade e a abundância. Então, amado, o zelo pela graça traz prosperidade, traz abundância. 1 Pedro 5,12 diz: por meio de Silvano, tá? 1 Pedro? Não. 1 Pedro 5,12, abra sua Bíblia. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também é considerado, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Amado, como é que você tem que estar? Diga firme. Firme. Olha para quem está do lado de você. Você tem que estar firme na graça de Deus. Filipenses 1,27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, amado, olhe para dentro de você. Olhe agora por um momento para os seus negócios, para o seu trabalho. Olhe para a sua família, para a sua forma de falar, para as suas atitudes. Não olhe para o irmão. Olhe para você. Veja se você está vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. E isso se chama zelo, né? Pela nova aliança. Diz assim ainda, olha, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando o quê? Juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Amado, você não pode estar intimidado por nenhum tipo de adversário. Ninguém pode te intimidar. Pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de pertenceres por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, quem tem a graça de Deus, não fique intimidado com nada e nem ninguém, amado. A pessoa tem luta? Sim. Tem adversidade? Sim, amado. Mas não esmorece, não desiste, não vai para a lei, não vai, amado. Essa pessoa sabe que Deus o honrará, que Deus cumprirá a sua palavra, que Deus não pode falhar, tem certeza e confiança em Deus. Amado, você tem o direito de viver a provisão no novo pacto. É seu direito, diga, é meu direito. Gálatas 3,29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, todas as promessas para os judeus, amado, é para você também, você tem que crer que é para você. Amém. Olha, nós somos, eles são escolhidos, né? São escolhidos de Deus, é o povo salvo, e nós somos o povo predestinado. Então, amado, tudo aquilo que é para os judeus também é para nós. Somos herdeiros em Abraão. Então, amado, você herdou toda a promessa que foi feita a Abraão e a sua descendência. Então, recebe, em nome de Jesus, amado, a abundância dos judeus. Recebe a riqueza dos judeus. Recebe a sabedoria, a prosperidade, os insights, amado, a capacidade, a inteligência do povo judeu. Recebe na sua vida também, amado. Recebe nos seus negócios, na sua casa. Toma posse. Nós temos direito de viver isso. Deus nos chamou para participarmos de uma igreja que acredita em Deus e que não se curva a Baal. Nós estamos firmes na genuína graça de Deus, amados. Olha, 2 Pedro 1,3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Fomos livrados ou não fomos livrados? Fomos, amados, não podemos voltar para lá. Então, o que Deus está dizendo? Que nós somos herdeiros de todas as coisas. Então, nada pode faltar na sua vida, amados. Você é herdeiro.
E não é ser herdeiro de problemas, é herdeiro de promessas. Diga, herdeiro de promessas. Como é que nós somos herdeiros de tudo, amado? Como é que nós tomamos posse de toda essa herança? Pelo conhecimento pleno, pelo zelo, amado, pela graça de Deus. Então, quando Deus te revela o que é a graça, você tem que zelar pela graça. Você tem que cuidar de você e da doutrina. Foi isso que Elias, amados, disse, que ele era zeloso ao extremo. Ele amava a Deus e amava o seu chamado. Você ama a Deus, amado? Você ama o seu chamado? Então você tem que ser zeloso. Então não é certo dizer que é por graça e depois ir lá numa corrente, não sei das quantas, ou fazer um jejum, ou pegar um óleo da irmãzinha, amado. Já aconteceu isso da pessoa querer me dar um vidrinho de óleo, eu não aceito, não creio nisso. Eu não preciso de óleo, mas nós não precisamos de óleo. E não é, não quero chatear a irmãzinha, eu vou pegar. Não, mano. Querida, fique para você, eu não uso a minha casa, eu não uso óleo para isso, eu uso óleo na comida. No resto não, nem óleo, né? Eu uso azeite, né? Que é mais saudável, não é, amados? Então nós não podemos, amados, às vezes, para não chatear o irmãozinho que está falando alguma coisa para você. Não quero ficar mal com aquela pessoa. Amado, eu não quero ficar mal é com Deus. Amém. Eu quero agradar a Deus, não é agradar ninguém. Amém. Nós não temos que pensar em agradar a homens. Nós temos que agradar a Deus, amado. Porque se a pessoa está totalmente fora da graça, não está cuidando dela, não está cuidando da doutrina, amado, não é nem para a gente estar ali convivendo. Mas a pessoa está bem. Amém. Conviva de uma forma, não misture coisas, amado. Ela fica lá na lei dela e você fica com a sua graça, com a graça de Deus. Então cuida de ti, amado, cuida da doutrina. Tenha zelo, busca cada dia mais o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que você terá para emprestar e não tomar emprestado. A Bíblia diz que você receberá a abundância do Senhor em todas as áreas da sua vida, amado. Então, ligue comigo na terra, porque já foi ligado nos céus. A Bíblia diz que há riquezas e tesouros escondidos que virão à luz à medida em que nós tivermos zelo, em que nós tivermos confiança em Deus. Portanto, é nosso direito, amados. E o zelo pela graça de Deus traz abundância, traz provisão total à nossa vida. Estamos terminando. O zelo pela graça de Deus traz de volta tudo que o inimigo levou. Pense nisso, amado. O que é que você perdeu? Tempo, dinheiro, paciência, não sei, amado, saúde, porque o inimigo tirou de você. O zelo pela graça de Deus faz você ser restituído de tudo isso, amado. E faz também o Senhor levar tudo que o inimigo colocou. Sabe as mentiras que às vezes o inimigo, que a gente às vezes deixa o inimigo colocar na nossa vida? A graça de Deus, o zelo pela graça, faz tudo isso cair, bater em retirada, cair por terra. Nunca mais fracasso, nunca mais miséria, nunca mais cheque para cobrir cheque, amado, conta no vermelho, vai recebendo, nunca mais rastejando, nunca mais por causa, amado, você é por cabeça. É por graça, o pacto de melhores e superiores promessas, nada pode falhar em Deus. Tenha zelo pela graça, cuida de ti, cuida da doutrina, esteja pronto para receber a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado.